Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação aqui da nossa aula de número 01. E aqui nós vamos continuar falando desse processo de interiorização da colônia, ou seja, como alguns agentes da colônia começaram a sair do litoral e ocupar regiões mais ao interior. Por que isso aconteceu? Como aconteceu? Nós já falamos um pouquinho dos criadores de gado, não é verdade? Falamos também das expedições militares lá na Amazônia. Só que agora a gente vai retomar isso para a gente entender esse processo ainda mais. Vamos lá! A gente pode destacar alguns grupos que foram importantes para esse processo de ocupação do interior ou interiorização, tá? Que grupos são esses? Eu preciso que você saiba eles de cor, tá? O primeiro são os exploradores em expedições militares. Essas expedições são organizadas pela coroa. Com qual propósito? Pode ser para ir até uma região que está vulnerável a ataques estrangeiros, como era o caso da Amazônia, tá? E aí vão fundar esses fortes, essas fortificações. Pode ser para reprimir alguma revolta indígena, mas elas foram fundamentais nesse processo, beleza? Outro ponto importante também que nós já comentamos são os criadores de gado. Lembra lá do último bloco, nós falamos que eles são empurrados para o interior a partir daquela lei, né, de 1701, que forçou eles a interiorizar, e então eles foram importantes nesse processo. Outro também grupo que nós já comentamos são os jesuítas, né, que vão ser responsáveis pela fundação de várias comunidades aí para catequizar os indígenas, né, e não só na Amazônia, tá? Na região sul também. Então, a gente vai ver aqui no mapinha depois, em regiões do Paraná, regiões do Rio Grande do Sul, nós tivemos a fundação de vários aldeamentos. Só que aí são aldeamentos de jesuítas vinculados à coroa espanhola, principalmente, tá? E, por fim, um grupo que a gente vai comentar melhor agora, que a gente não tinha falado antes, os bandeirantes, né, que adentravam o interior do território em busca ou de indígenas, de escravos fugitivos e de metais preciosos. Então, esses pontos aqui são importantíssimos, né? Se te perguntar assim, quais são os principais grupos, né, do mundo colonial que contribuem para o processo de interiorização do território brasileiro? São esses daqui. Preciso que você saiba quais são, beleza? Principalmente os três últimos, criadores de gado, jesuítas e bandeirantes. Esses são os que têm mais chances de serem cobrados aí. Show? Bom, mas já que a gente não falou nada dos bandeirantes, vamos falar. Você já deve ter ouvido falar dessa denominação, né? Entradas e bandeiras. O que significa cada uma delas? É provável que as entradas nem sejam cobradas, mas vamos fazer aqui essa diferenciação. Entradas são expedições organizadas pelo governo, ou seja, pelo governo que administra o Brasil em nome de Portugal, pelo governo colonial, beleza? Qual o objetivo dessas entradas? Geralmente, procurar riquezas. A gente tem que pensar, pessoal, que a partir da expulsão dos holandeses, né, do Nordeste açucareiro, o comércio do açúcar, ele começou a dar sinais de desgaste, né? E aí com isso Portugal começou então a reacender a esperança de encontrar metais preciosos aqui no seu território. Falou, bom, essa é a minha última chance, né, de sair desse atoleiro. O comércio de açúcar ele continua existindo, tá? Só que ele já dava sinais de desgaste, ele já não estava tão lucrativo assim no comércio internacional, já que ele concorria com açúcar produzido pelos holandeses lá nas Antilhas. Então Portugal, a partir do governo aqui instalado, né, começou a organizar essas entradas para procurar aí riquezas em seu nome, tá? Só que nós temos também algumas expedições que não são organizadas pela administração, são organizadas por particulares. Então vamos supor, né, que nós moramos lá em São Paulo, né, e somos homens pobres, né, e aí o que a gente faz? Olha, vamos juntar aqui um monte de gente, umas 200 pessoas, uns índios também, e vamos partir para o interior. Em busca de quê? De riqueza, seja qual riqueza for, tá bom? Então nós tivemos várias expedições particulares, chamadas de bandeiras, que geralmente eram organizadas por paulistas. Então elas partiam principalmente da Vila São Vicente, de São Paulo, tá bom? E o que elas visavam? Obter riquezas, tá?
E que riquezas são essas no final das contas? Bom, nós temos vários tipos de bandeiras, na verdade 3 tipos de bandeiras que é bom que se diga, elas não são tipos isolados, ou seja, ou é bandeira de preação ou é bandeira disso, não. Elas às vezes se misturam, tá? Você pode ter um bandeirante que percorreu o interior do Brasil procurando uma coisa e outra coisa, porque eles estão em busca de riquezas. O que encontrar é válido. Mas para facilitar a tipificação, a gente pode destacar 3 tipos de expedições particulares, as bandeiras. Nós temos o bandeirismo de preação, ou bandeiras de apresamento, que são o quê? Organizadas para capturar indígenas e vendê-los para fazendas. Então, o próprio nome sugere apresar, capturar, certo? Então, esses bandeirantes, eles pensam, opa, né? Tem o tráfico negreiro existe aqui? Existe, né? No século XVII. Só que eles pensam assim, bom, mas esse tráfico negreiro é só para quem pode pagar. O escravo que vem da África. Mas tem muita fazenda aqui que não tem condição de comprar um escravo vindo da África, ou não tem condição de comprar muitos escravos. Então nós vamos percorrer o interior, capturar alguns indígenas e vendê-los como escravos, tá? E aí pense você que eles vão se direcionar para qual região? Qual que vai ser a prioridade deles? Ora, eles sabem que existem algumas comunidades que são administradas por jesuítas e que os índios de lá, eles já falam português, eles já sabem desempenhar ofícios manuais. Então, se eles conseguirem entrar nessas comunidades, destruir tudo, capturar esses indígenas e vendê-los como escravos, eles vão valer um preço altíssimo, porque já seriam escravos muito qualificados, que sabem aí exercer várias atividades agrícolas, tá bom? Ensinadas lá pelos jesuítas. Então, nesse contexto, muitas expedições partiram principalmente para a região sul, tá? Atual, o que a gente entende hoje como Paraná e Rio Grande do Sul, que na época tinham outros nomes, em busca de se deslocar até essas regiões onde existem esses aldeamentos jesuíticos, e aí eles destroem tudo para capturar esses indígenas, tá? Claro que algumas vezes eles vão sofrer chumbo dos jesuítas e desses indígenas, mas em várias ocasiões eles conseguiram destruir esses aldeamentos e escravizar aí milhares de indígenas, tá? E enviar para São Paulo, para as fazendas. Show? Nem um pouco, né? Esse ponto aqui não tem nem como dizer show. Bom, outro tipo de bandeira importante aqui também são as bandeiras que a gente pode chamar de sertanismo de contrato, que são formadas para combater fugas em massa de escravizados africanos e indígenas. Que é um exemplo de uma bandeira que teve esse contrato, a bandeira do Domingos Jorge Velho, que foi organizada para destruir o Quilombo do Palmares. Então ela foi contratada, eles organizaram os seus efetivos militares, digamos assim, organizaram-se aí em busca da destruição de Palmares. Então veja que foi feita, organizada, foi contratada para isso, tá bom? E outra aqui também que é importante é o chamado bandeirismo do ouro de lavagem, mas também conhecido como bandeiras de prospecção. O que são essas bandeiras de prospecção? São aquelas que se voltam ao interior do território em busca de metais e pedras preciosas, tá? Então são vários tipos aqui. Pessoal, eu queria destacar um ponto aqui para vocês não se preocuparem em decorar nome de bandeirante, em decorar a ordem dos bandeirantes. Isso nunca caiu na sua prova, tá? Nunca foi cobrado esse conhecimento para você. Então, acho pouco provável que o ano da sua prova seja o ano em que isso vai começar a acontecer. Eu te recomendo aqui, a só ler um pouco o nosso material, ler o nosso material, claro, para ter uma noção de como foi esse processo. Mas não precisa se preocupar em decorar. O Antônio Raposo Tavares foi isso, o Fernando Dias Pais foi isso, o Pascoal Moreira Cabral. Eu acho pouco provável ser cobrado dessa forma, tá bom? Só aqui algumas coisas, para a gente poder delimitar. A bandeira do Raposo Tavares, ela partiu de São Paulo em 1648 em busca de minas de prata. Ela chegou até o Amazonas. Então pensa, ele saiu de São Paulo e foi até o Amazonas, andando. Ele passou vários anos fazendo isso. E andando assim, não era numa trilha, eles estavam abrindo a trilha.
e depois ele volta. Ele é uma bandeira, né, que foi chamada de bandeira dos limites porque ela chegou, né, a garantir a posse dos domínios que correspondem a vários estados hoje para Portugal, né, porque ela passou em várias regiões. Dizem até que quando esse Raposo Tavares voltou para casa, ninguém reconheceu ele, que ele estava com o rosto completamente desfigurado, né, cansado, velho, né, enfrentou aí várias doenças, vários insetos, né, então vários animais peçonhentos, então ele volta assim, extremamente estrupiado, ninguém reconhece ele, beleza? Outra bandeira aí também é a do Fernão Dias Pais, que ficou conhecido como Caçador de Esmeraldas, né? Ele saiu aí de São Paulo em torno de 1674, ele desbravou grande parte aí do sertão, né, Minas Gerais, e aí ele ficou conhecido como Caçador de Esmeraldas, porque ele encontrou algumas pedras verdes durante o seu deslocamento. Depois, né, ele achou que eram esmeraldas, mas depois descobriu-se que, na verdade, eram turmalinas, né, que são pedras bem parecidas, mas que não têm o mesmo valor, tá? Depois do Fernão Dias Pais, tivemos o Antônio Arzão, né, que tem gente que diz que foi o primeiro oficialmente a encontrar ouro em Minas Gerais. O Manuel de Borba Gato, que encontrou ouro em Sabarabuçu. Temos também, inclusive, um foragido da polícia, né? Chegou a matar aí um espanhol, fugiu, né? E depois que ele encontrou ouro, ele conseguiu ser perdoado, porque afinal ele tinha prestado um bom serviço para a coroa. Quem pode, pode, né? O Pascoal Moreira Cabral, que encontrou ouro no Mato Grosso, e o Bartolomeu Bueno da Silva, o chamado Anhanguera, né, como era conhecido entre os indígenas, ele descobriu ouro em Goiás, tá bom? Então são esses aí. Alguns nomes, temos vários outros. Eu acredito que isso não vai ser cobrado na sua prova não, tá? Posso estar enganado, então dê uma olhadinha aqui, mas é muito pouco provável que seja cobrado isso de maneira decoreba, beleza? Aqui eu trouxe uns mapas, né, só para a gente entender mais ou menos qual foi aí alguns caminhos percorridos por esses bandeirantes, tá bom? Lembra que eu comentei com vocês que na região sul nós tínhamos várias missões? Então, alguns bandeirantes se deslocaram aqui para o Guairá, né, que corresponde ao atual Paraná, e para o TAP também, que corresponde ao atual Rio Grande do Sul, né? E eles foram justamente porque sabiam que lá tinham muitos indígenas para poder destruir essas missões e capturá-los e vendê-los como escravos, tá? Mas eles percorreram vários outros aldeamentos também. Inclusive, veja que a bandeira do Raposo Tavares, ela chegou aí até Gurupá, né? Então foi bem longe mesmo. E aqui também eu trouxe, né, um mapa mostrando aí o caminho das bandeiras, né, o que ele percorreu aqui, só para a gente entender melhor e o caminho para o Brasil Central. Tranquilo? Então percorreram várias regiões aí do Centro-Oeste, do Norte, do Sul também, né, como vimos aqui no Rio Grande do Sul. Então, inevitavelmente, não dá para dizer, né, que os bandeirantes não exerceram um papel importante aqui para o processo de ocupação do território, de interiorização, né? Eles descobriram em várias regiões, atingiram várias regiões que até então nenhum outro homem branco, pelo menos, né, havia percorrido, tá bom? Bom, e alguns deles, de fato, encontraram ouro, né? Foram encontrados aí ouro em algumas quantidades nos atuais estados de Bahia, Minas Gerais, depois Goiás, Mato Grosso, e, num segundo momento, né, já no século XVIII, foi encontrado diamantes na região do Cerro Frio, Minas Gerais, região que a gente chama hoje de Diamantina, inclusive, né? Claro que depois que a coroa tentou manter em segredo aí, isso quando soube, né, que foi encontrado ouro, porque demorou um pouquinho também, e quando ela descobriu, ela tentou ao máximo manter isso em sigilo, mas não teve jeito. Essa notícia foi se espalhando e com isso começou um grande fluxo migratório para essa região sudeste, centro-oeste, tá bom? Então tivemos aqui várias pessoas saindo de Portugal, saindo de outras regiões do Brasil para se instalar nessa região. Uma verdadeira corrida do ouro, tá bom? Eu até trouxe aqui, olha, até 1760 calcula-se que cerca de 600 mil portugueses de várias classes sociais desembarcaram no Brasil. Estima-se que em 1690 houvesse na colônia entre 184 e 300 mil pessoas. Depois que se descobre o ouro, esse número saltou para 2,7 milhões e em 1798, 3,5 milhões de habitantes. 3,25, né? Então veja que esse aumento é rápido, né? Há uma grande concentração de pessoas nessa região mineradora, tá?
a ponto, inclusive, de Portugal tentar vetar, né, o embarque de pessoas de Portugal para o Brasil, temendo, né, que a metrópole acabasse ficando despovoada mesmo. Tamanha era a quantidade de pessoas, né, que saíam de lá e vinham para cá para, né, se aventurar aí na busca do ouro, tá bom? E eu trouxe até um relato do nosso amigo Padre Antonil, que ele descreve esse processo. Olha só o que ele diz. A sede insaciável do ouro estimulou a tantos deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos tão ásperos como são os das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número das pessoas que atualmente lá estão. Cada ano vem nas frotas quantidades de portugueses e de estrangeiros para passarem as minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil vão brancos, pardos, pretos e muitos índios, de que os paulistas se servem, como escravos, né? Ele fala, tem homem, mulher, moço, velho, pobre, rico, nobre, plebeu, clérigo, secular, fala um monte de coisa. Aí ele depois fala, sendo que a terra dá ouro, esterilíssima de tudo o que se há mister para a vida humana, e não menos estéril a maior parte dos caminhos das minas, não se pode crer o que padeceram ao princípio os mineiros por falta de mantimentos, achando-se não poucos mortos com uma espiga de milho na mão, sem terem outro sustento. Aqui ele está dizendo, olha, esse pessoal começou a vir um fluxo tão grande para essa região, que isso tem um pequeno problema. A região onde se explora o ouro, geralmente o solo é muito infértil. Então esse pessoal passou fome, né? Os primeiros a ocupar essa região passaram grandes ondas de fome, tá? E aí, com o passar do tempo, foi necessário a administração da colônia criar alguns caminhos oficiais para permitir até o abastecimento dessa região, beleza? A gente vai falar disso daqui a pouco. Um grupo que surge aqui também, após a descoberta do ouro, né, algumas expedições, na verdade, são as monções. Veja que as monções não são expedições de bandeirantes, tá? Embora elas sejam apelidadas de bandeiras de comércio. Por quê? Nesse caso aqui, já se descobriu ouro em várias regiões do interior do Brasil. Então, a gente tem algumas pessoas que passam a se dedicar a fazer a ponte entre essas regiões mais ao interior e as mais próximas do litoral. Então, eles abastecem com produtos mais próximos do litoral, de São Paulo mesmo, né? Essas regiões mais afastadas, onde se está explorando o ouro, né? Ou mesmo fazendo transporte de pessoas de um lado para o outro. E como é esse transporte? São expedições fluviais. Então elas têm que aproveitar, inclusive, as cheias dos rios, né? Que são apelidadas aí de monções, para poder, né, se navegar sobre alguns rios aí, tá? Inclusive o rio Tietê, que hoje está todo poluído aí, né? Ele era um dos rios importantes para o deslocamento dessas expedições, tá? Muitas saíam aí de Porto Feliz, Itu, e chegavam até mesmo a Cuiabá, tá bom? Então elas levavam roupas, alimentos, né, outros bens essenciais, além de servir também de meio de transporte. Ok? Deu para entender? Tranquilo? Então fechamos aqui mais um bloco. Esse também foi rapidinho, né? Nosso próximo bloco nós vamos falar sim sobre a atividade mineradora, como ela foi estruturada aqui no Brasil a partir aí do finalzinho do século XVII e durante boa parte do século XVIII, tá legal? Então já estou te esperando lá. Tchau!